Boa noite, daqui a pouquinho, às 9 horas, daqui 5 minutinhos. Boa noite, Zinei, tudo bom? Daqui a pouquinho nós vamos começar o Antônio, Zineide, como é que vocês estão? Nós vamos hoje começar, vamos fazer o nosso Evangelho no Lar hoje. O tema de hoje é reconciliar-se com seus adversários. Eu já estou aqui com o meu livro Evangelho no Lar e com o livro Vinha de Luz, que é o livro que eu vou utilizar hoje, na mensagem 62, Resistência ao Mal. Não esqueçam de quem for participar, né? A minha água já está aqui para ser energizada, fluidificada. Já coloquei uma musiquinha ambiente para dar uma acalmada no espaço. Tudo bem com vocês? Então, José Dimas, como é que tá, Dimas? Tudo bem com você? Como passou o dia? Todos vocês? Espero que vocês estejam bem. Tem algumas pessoas que entram e eu não vejo, tá? Então, se eu não der uma boa noite aqui, é porque eu não estou vendo aqui no celular. Mas sintam-se abraçados. Obrigado pela presença aqui hoje, por compartilharmos hoje o Evangelho no Lar juntos aqui. Ô, Cíntia, há quanto tempo a gente não se vê, Cíntia? Muitos anos, hein? Cíntia é uma grande amiga, estamos distantes há algum tempo, mas a amizade ainda continua. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho do Evangelho, como faço toda quinta-feira. E o Evangelho, né, no Lar, ele tem uma das características dele é harmonizar o lar, né, o ambiente doméstico, e também trazer tranquilidade, reflexão para nós que vamos fazer, né, que vamos realizar essa atividade. E também é uma oportunidade que eu tenho de permitir, porque às vezes a gente não permite, por causa do pensamento, atitude, comportamento, a presença dos nossos amigos espirituais no nosso lar. É muito importante, né, de ter esse espaço preparado para que pelo menos uma vez por semana a gente possa receber os nossos amigos espirituais e assim permitir que eles nos auxiliem na harmonização, no equilíbrio, e que a gente possa, nesses breves minutos, realizar nossas atividades, sairmos efeitos mais tranquilos, né? E como eu sempre falo, o Evangelho ele tem que ser feito, realizado. Sandra, boa noite, Sandra. Maria Regina. Ele tem toda uma disciplina que tem que ser realizada, né? Como começar no horário, não pode ser muito estendido. Então essa reunião hoje nossa aqui vai começar aqui um minutinho, deve terminar por volta das 9h15, 9h20 e às 9h30 a gente encerra, né? Tem que ter a disciplina, é fundamental isso, né? Na verdade o Evangelho lá também é um trabalho entre nós que estamos aqui no plano terreno e os nossos amigos espirituais, então tem que ter disciplina para recebê-los e tudo isso. Então vamos começar, 9 horas da noite. Como é que a gente começa o nosso Evangelho? Então vamos colocar numa posição de tranquilidade, levar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, procurar esquecer as adversidades do dia, as preocupações, alguns problemas que tenhamos passado e ficar preparados, né, para essa atividade. Então a gente relaxa, respira e nós vamos começar com uma prece. Depois vamos fazer a nossa preparação de ambiente. Vamos mudar um pouquinho o roteiro hoje.
Então vamos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, inspirando profundamente, relaxando. Sandra, boa noite. Vamos seguir o roteiro, já falaram para mim seguir o roteiro, né? Então vamos começar com a nossa preparação de ambiente. O que é a preparação de ambiente? Então eu dou uma descansada, um relaxamento mental, uma pequena meditação para eu acalmar os meus pensamentos, acalmar os sentimentos, tranquilizar o coração. E aí depois a gente faz uma leitura de harmonização de ambiente. No caso, hoje eu vou usar aqui o livro Vinha de Luz, Vinha de Luz. Não vou usar hoje o Pão Nosso, que eu uso sempre, mas hoje eu vou usar esse daqui, por causa de uma mensagem bacana que eu achei, que é a resistência ao mal. É a mensagem 62. E ele fala assim nessa mensagem, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Está em Jesus, está em Mateus 5,39. E o texto segue. Os expoentes da má fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com as armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, te revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetram erros graves, tentando reprimir a maldade. Filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia semelhantes. As semelhantes revides sempre constituem púridos e de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e na seita religiosa, mas nunca determinação de Jesus, reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfigura as palavras. O mestre reforça a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7. E cada ofensa com a bondade dirigente, transbordadora e sem fim. Boa noite, Antônia, Diana, Leandro. Então nessa mensagem, essa mensagem 62, ele fala justamente de um comportamento na resistência, um comportamento que é muito típico nosso. Nós acreditamos que quando somos agredidos, quando somos maltratados, quando somos vilipendiados, hoje assim, boa noite também,
nós deveríamos tratar da mesma maneira o outro, né? Retribuir na mesma moeda, pagar com a mesma moeda ou coisas parecidas. E não é isso que ele fala, né? Na verdade, quando a gente age desse jeito, a única coisa que a gente está fazendo é colocar mais fogo na fogueira do ódio e do ressentimento. Então a gente precisa aprender que a melhor forma de lutar com a adversidade, a melhor forma de lutar com tudo isso que acontece no dia a dia nosso, é termos pensamentos e atitudes corretas, bondosas. Ele não fala de ser conivente, ele não fala em aceitar, ele não fala em passar a mão na cabeça, não. Mas é agir com bondade, com caridade, mas de uma maneira ética e responsável. Eu não preciso me vingar, eu não preciso bater, eu não preciso usar as mesmas armas que o outro usa, muito pelo contrário. Eu tenho que agir com bondade, desenvolver com bondade. E isso desarma qualquer tipo de coração, qualquer tipo de coração ruim, pensamento ruim. É uma atitude não de reciprocidade do mal, né? Mas é pagar o mal com o bem, a desatenção com a atenção, a ofensa com o perdão. Então a gente vai falar muito nisso hoje, né? Nesse trabalho de mudança de comportamento. E muitas vezes a gente se perde tanto achando que está fazendo bem e não está fazendo bem. A gente está procurando muitas vezes agir como o outro, e a gente não deve fazer como o outro, né? E entender que as coisas vêm na hora certa, do jeito certo, mas que a gente não deve se omitir das nossas responsabilidades. E a nossa responsabilidade é agir com correção, é agir com discernimento, é agir com bondade, é agir dentro da visão cristã, dentro daquilo que Cristo nos ensina. E não agir de maneira ruim que a gente vai fazer isso, tá? Então a preparação parte por aí, e assim nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, pedindo que na noite de hoje Ele nos inspire, nos proteja, nos guie, que Ele faça que os amigos espirituais que estão presentes em nossos lares façam uma limpeza energética, tirando das nossas casas todas as formas de pensamentos negativas, recolhendo todas as manifestações espirituais desagradáveis, desorientadas e levando para o local adequado. Que os amigos espirituais façam em nosso lar e no lar dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, de nossas irmãs, de nossos pais, uma energização, um equilíbrio fluídico, levando paz, tranquilidade e amor para cada um. E que durante esse Evangelho a presença do Cristo e do amor esteja sempre conosco. Que assim seja. Oi Vera, tudo bom? Obrigado por estar no Evangelho aqui em casa. Seja bem-vinda. Então, pegando aqui no capítulo 10, reconciliar-se com seus adversários. E diz assim o texto: reconcilia-te mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último centil. Mateus capítulo 5, versículos do 25 ao 26. Né? Boa noite, Agnes. E ele continua: na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através de seu ódio, aqueles contra quem conservam o rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o cão, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele que a quem quer o mal esteja preso a seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente.
e atingi-lo em seus interesses e em seus afetos mais caros. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que se apresentam uma certa gravidade, como subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Deus o permite para puni-los no mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar os seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada na animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado neste mundo, pode-se fazer um amigo do outro, ao menos. Fica-se do lado do justo direito e de Deus, não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança, quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que aquelas que se perpetuam nas existências futuras não sairá dela, diz ele, até que tenhais pago o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, nesse trecho do Evangelho, junto com a nossa mensagem, a recomendação da espiritualidade, e é uma coisa que a gente fala sempre, né, a questão do perdão, a necessidade de perdoar. E ele reforça uma coisa importante: o perdão nos livra de inimigos futuros, o perdão nos livra de perseguições futuras, o perdão nos livra de muita dor e de muita angústia. Então, quando eu entendo que o perdão ele nos faz mais livres, ele nos faz mais vivos, principalmente na nossa existência futura, ele dá um grande alívio para a gente, né? É um grande consolo espiritual. Então, muitas das coisas que a gente vive hoje, muitas das situações que a gente vive hoje, é da falta de perdão, né? Porque muitas vezes a pessoa comete um equívoco com a gente e a gente não perdoa, né? O outro errou com você, na sua opinião, mas o fato de você não perdoar nos prende numa trama que muitas vezes passa de vida após vida. Então a gente precisa aprender a perdoar, liberar perdão, e inclusive perdão com a gente mesmo. Talvez às vezes a gente não perceba, né? Eu venho percebendo isso há algum tempo, que muitas das coisas que a gente vive é a falta do auto-perdão, é de se perdoar, de perdoar os nossos equívocos, de perdoar os nossos erros, e muitas vezes a gente não se perdoa, e a gente vai levando uma vida sem perdão, sem auto-perdão. E quando eu me culpo constantemente, todos os dias e todas as horas, como é que eu posso ter uma vida tranquila? Se o perdão, se o rancor, se a angústia, se o descaso pessoal sempre me acompanha. É difícil ter uma vida alegre e feliz desse jeito. Então a importância do auto-perdão, a importância de perdoar o outro, como diz o próprio texto, nos livra de muitas coisas negativas. Inclusive, a falta de perdão atrapalha até a nossa vida diária, né? Porque ele diz assim: é preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo naqueles que apresentam uma forma mais grave. Então, quando eu não perdoo, eu provoco também essa obsessão, né? Porque a energia da falta de perdão é tão forte que, além daquele que não me perdoou, vamos dizer assim, que eu não perdoei me acompanhar, outros vão me acompanhar energeticamente, fluidicamente. Por quê? Porque eu estou sempre rancoroso, sempre querendo me vingar, sempre querendo olho por olho, dente por dente, né? É a lei de Talião.
Então é a importância da gente perdoar. No Evangelho, cada vez que eu faço o Evangelho uma vez por semana, cada vez que eu, ou várias vezes por semana, é que eu tiro um tempo para refletir sobre a minha conduta, sobre a minha postura, eu começo a perceber o quanto a falta de perdão assola a minha vida, dificulta a minha existência. E eu começo a refletir, eu começo a entender qual a atitude que eu preciso ter. Então a gente precisa praticar o auto-perdão e praticar o perdão das pessoas. E como ele na própria mensagem do Vinha de Luz, da gente não ficar querendo pagar o que o outro fez com a gente na mesma moeda, de não respeitar, de achar que para a gente implantar o bem na Terra, a gente tem que agir com agressividade, com violência. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a gente vai mudar o mundo, mas principalmente não é assim que a gente vai mudar a nossa vida. Nós estamos vivendo hoje consequências do nosso próprio comportamento. Se a gente parar para pensar, é tudo consequência do nosso próprio comportamento. A falta de higiene, a precipitação, a aglomeração, um monte de coisa que nós fazemos que é do nosso próprio mau hábito. Então, se a gente começar a entender que a minha mudança de hábito, minha mudança de comportamento, minha mudança de visão de mundo vai me ajudar a ter uma vida melhor, uma vida mais completa, uma vida mais digna, olha só que maravilha que vai ser, né? Então eu preciso aprender com esses ensinamentos, na prática diária do Evangelho, na reflexão das palavras do Cristo, como é que eu posso criar o homem novo, a mulher nova. Quando eu falo homem novo e a mulher nova, né? É aquele que tira a sua roupa velha dos pensamentos, do comportamento, dos preconceitos antigos, se livra daquilo, joga fora e cria uma pessoa nova, né? Com mais esperança, com mais alegria, com mais verdade, com mais ética, com mais moral, né? Com mais amor, com mais caridade dentro de si. Então é essa a mensagem que o Evangelho nos traz na noite de hoje. Como eu disse, o Evangelho ele é feito para a gente refletir, o Evangelho no lar. Não é uma palestra, não é algo para a gente se demorar muito, mas é algo para a gente refletir e pensar. Por isso que eu não vou me alongar muito sobre isso, né? Mas a gente vai voltar nas lives aí para falar mais sobre perdão, auto-perdão e as consequências disso na nossa vida, no nosso dia a dia. Logo feito o nosso Evangelho, feita a preparação de ambiente, a prece inicial, depois de ter lido o texto principal, a gente passa para as nossas vibrações, né? E a energização da água que está à mesa, né? Então vamos primeiro fazer o que? A energização da água. O que é a energização da água, né? O que é a fluidificação, como a gente fala? É você pedir aos amigos espirituais que estão presentes no ambiente doméstico que eles, na sua bondade, no seu carinho, depositem na água que está sobre a mesa, dentro do copo ou dentro da jarra onde você colocou. E é isso que a gente vai fazer agora, que eles coloquem energias de salutares, energias de recuperação física, mental, espiritual, calmantes, retificadoras, né? Que aumente a nossa resistência física, mental e espiritual, que seja uma água que nos refaça, né? Porque eles vão colocar nessa água amor, carinho, através de energia, da energia do fluido cósmico universal. E essa água acaba adquirindo essas propriedades curativas, calmantes, tranquilizantes e fortalecedoras. Então, quando a gente fala dessa purificação, é isso que a gente pede, como acabamos de pedir agora. E depois nós vamos vibrar. E o que é vibrar? Vibrar é emitir pensamentos de amor, pensamentos de carinho, é emitir energias positivas. Então nós vamos vibrar por nós, vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa família, pelas pessoas que estão passando dificuldades, que estão doentes. Vamos vibrar pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelas pessoas da área de segurança, os policiais, militares e civis, guarda municipal. Vamos vibrar
pelos motoristas de ambulância, pelos nossos coletores de lixo. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento de pandemia, pedindo espiritualidade maior que os proteja do vírus, que lhe dê proteção, que eles saiam saudáveis e retornem saudáveis para os seus lares. Vamos vibrar também para os nossos amigos que estão com mais de 60 anos, que eles tenham também vitalidade, força. E vamos vibrar principalmente para o nosso planeta, uma vibração de amor, de fraternidade, de muita luz, para que esse momento termine o mais breve possível e possamos voltar à nossa vida. E assim, com um pensamento elevado, vamos pedir aos amigos espirituais que façam uma limpeza novamente energética nessa casa, que nos dê um passe espiritual, fortalecendo o nosso corpo físico e mental e espiritual também, e agradecendo profundamente a presença de todos eles, nossos mentores, anjos guardiões, dos espíritos familiares que aqui estão, das pessoas que estão assistindo esse evangelho, e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui orando, fazendo a nossa prece, em prol da nossa família, em prol de nós mesmos e de todos os que estão nesse momento trabalhando em prol da nossa humanidade. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Início, boa noite. Então, quero agradecer profundamente você que esteve aqui no Evangelho. Se você não assistiu agora, o vídeo vai ficar aqui disponível. Depois eu vou passar para o YouTube, para que você possa acompanhar o Evangelho de hoje. Agradecer também a alegria de vocês estarem aqui na minha casa, compartilhando esse momento muito particular e muito bacana que a gente realiza toda semana, e que a gente possa, nos próximos dias, até o término dessa situação, estarmos aqui juntos, nos dando força, nos dando acolhimento, nos fortalecendo nessas adversidades, e principalmente, né, que possamos atravessar essa tormenta, essa tempestade juntos, e tendo como nosso capitão, como nosso leme, o nosso orientador, Cristo, né? Na sua figura, na sua tranquilidade, que ele levante-se e acalme esse mar que estamos passando, e que a fé seja sempre o nosso norte e o nosso objetivo. Muito obrigado a vocês, tenham uma ótima noite, até amanhã, e que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado, até mais. Obrigado, Diana, Agnes, todos vocês que entraram hoje nesse meu evangelho, dando tanta força, tanta alegria. Obrigado, Vera, obrigado, Helenice, obrigado, Diana, Antônia, Leandro, Agnes, quem mais? Dimas, Zineide, Lourdes dos Anjos, né, que também esteve aqui, da Jaci, a Sandra, Maria Regina, Sandra Gonçalves, a Cíntia Koga, a gente precisa se encontrar a Cíntia e o Antônio César. E quem mais esteve aí que eu não consegui visualizar aqui? Muito obrigado por terem participado desse evangelho, muito carinho, muito amor, e até mais.